Olá, Shalom, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Obrigado mais uma vez por você estar assistindo aos vídeos, entrando no canal. Muito obrigado por sua participação, direta ou indireta. Eu quero continuar falando sobre a questão da negatividade. Pessoas que são altamente negativas. E esse é um problema que nós precisamos corrigir em nossas vidas, porque segundo um estudo, a maioria das pessoas elas são negativistas. Elas pensam de forma negativa, reagem de forma negativa, falam de forma negativa, pensam e sentem de forma negativa. Só que isso acaba atrapalhando muito o processo de avançar, o processo de conquistar, o processo de romper. Lembrando daquele momento que os espias, os 12 espias foram olhar a terra prometida para então trazer um relato ao povo, sobretudo para Moisés, o líder. 10 deles voltaram com uma visão muito negativa, apesar da terra ser exatamente como Deus havia prometido. Uma terra próspera, uma terra onde plantando o fruto seria colhido. Mas a visão negativa daqueles homens contaminaram o povo num primeiro momento. E apenas Josué e Calebe mantiveram a sobriedade e, acima de tudo, a fé na promessa que Deus havia feito. Esse relato está em Números capítulo 13, você já conhece bem a referência, não há necessidade de lermos detalhadamente todas as referências, apenas um resumo aqui que eu quero fazer. E então no versículo 27 do capítulo 13 de Números, os homens dão o relato. Eles falam, a Bíblia fala, este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Eles trouxeram exemplos de frutos que eram colhidos naquela terra que Deus havia prometido dar a eles como moradia. Então, a promessa de Deus falava de um futuro abençoado, de um futuro próspero, de um futuro com colheita farta. Mas o relatório que eles deram, apesar de trazer o fruto como testemunha, foi muito negativo. Contudo, eles dizem no versículo 28, contudo, o povo que vive lá é poderoso e as suas cidades são grandes e fortificadas. Eles começaram a bater em cima dessa tecla, que eles eram pequenos diante do povo que morava e habitava naquela terra. E o resultado foi que o povo se inflamou. E então no capítulo 14, no versículo 5, a Bíblia diz, Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel, porque eles estavam agitados, com medo, já estavam revoltados, porque a promessa que Deus havia feito a eles os levaria a uma terra onde haviam muitos inimigos. Eles só conseguiam olhar este lado da visão que eles tiveram. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra a qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então, o relatório, a visão de Josué e Calebe
era positiva. Eles tinham consciência que tinham inimigos naquela terra. Eles tinham consciência que ali haviam cidades fortificadas. Eles tinham consciência que ali haviam guerreiros e que eles precisariam passar no meio desse povo todo para poder chegar onde Deus havia prometido. No entanto, a visão deles era positiva. Eles reafirmam que a terra realmente tinha muito para oferecer. Eles conseguiram, dentro da sua própria humanidade, e aí que eu vejo o grande detalhe, eles conseguiam ver o lado positivo daquela visão. Eles não estavam apenas olhando para a dificuldade, para aquilo que faltava ou que provavelmente faltaria. Eles estavam olhando para aquilo que eles tinham de concreto. Eles creram na promessa e confirmaram que aquela terra era exatamente como Deus havia prometido, e ali estavam os frutos que comprovavam o que Deus havia falado e prometido àquele povo. Amados, você tem muitas promessas de Deus sobre a tua vida. Elas não falham e jamais falharão. O Deus que prometeu não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender a respeito de tudo que nos prometeu em sua santa e maravilhosa palavra. O desafio seu e meu, como pessoas, como cristãos, é aprender a olhar o lado positivo das situações. Sempre há um lado positivo, mas a nossa tendência humana e carnal é olhar para o lado negativo, e aí começamos a pensar, sentir e a declarar de acordo com a visão negativa que nós conservamos e alimentamos dentro de nós. Só que isso não faz bem para ninguém. Isso contamina a atmosfera em torno das nossas vidas e dentro dos nossos corações. Por isso eu lanço aqui um desafio para você, de começar a treinar a si mesmo, a olhar as coisas positivas, a pensar sobre elas, a sentir as coisas positivas e declarar as coisas positivas no seu dia a dia, em cada dia da sua vida, em cada minuto do seu dia. Eis aí uma coisa que precisamos aprender a olhar o lado bom, aprender a falar sobre as coisas boas, aprender a pensar e a sentir sobre as coisas boas. Isso vai trazer saúde para você, bem-estar e vai alimentar sua fé. Não abra mão de ter um olhar precioso, sadio, um olhar correto, um olhar positivo. Não abra mão de sentir, de pensar e de falar aquilo que é positivo, ao invés de ficar disseminando aquilo que é negativo. Seja uma pessoa absolutamente positiva, como foram Josué e Caleb ao dar o seu relatório sobre a terra que Deus havia prometido. Perceba, 10 homens pensavam, sentiam e falavam negativamente a respeito de uma terra abençoada. Apenas 2. Imagine, será que essa é a proporção? De cada 12, apenas 2? Bom, suponhamos que seja. A cada 12 pessoas, apenas 2. Apenas 2 pessoas conseguem enxergar, sentir, falar, reagir de forma positiva. Eu pergunto a você, você está no meio dos 10 que sempre fala negativamente, que sempre sente e pensa negativamente, ou você está junto com aqueles 2, Josué e Caleb, que sempre conseguem enxergar o lado bom e positivo das coisas? Deus te abençoe, seja positivo em tudo que você faz, em tudo que você pensa, em tudo que você diz, em tudo que você sente. Deus abençoe sua vida.